Quem tem limite é município. Pode ser, mas então ou você é um município ou nem só os municípios têm limite. Assim começa o texto que nós vamos ler e eu vou comentar aqui com vocês hoje. Sou o professor Mário, texto publicado por nós nas plataformas do Instituto, certo? Então nós vamos falar disso, limites. Mais um tópico, digamos assim, não tão alegre, não tão feliz, mas necessário. Nos dias de hoje há muita pretensão, pelo menos de alegria no ar, né? E poucas pessoas querem ver o lado duro da vida, né? De tristeza já tenho a minha vida, o pessoal fala e tal e coisa. Bom, então tem que resolver a tua vida, né, para sair da tristeza. Não adianta ficar olhando para o terreno dos outros, olhando para a vida das celebridades e pensando, não, mas lá eles estão felizes, então eu vou ficar feliz também. Não funciona assim, certo? Então vamos olhar também para algumas coisas da vida que não são tão felizes assim, mas estão lá, certo? Uma delas é isso, limites, né? Quem gosta de dizer, eu tenho os meus limites, né? Até aqui eu vou, depois, além daqui é mais difícil para mim e tal coisa. Ninguém gosta de dizer isso, tanto que se inventou essa frasezinha jocosa, né, sobre quem tem limite é município, né? Então vamos ver então. Continuando o texto. Por que você tem limites? E eles, infelizmente, nunca andaram tão borrados devido às tantas tecnologias ao alcance da ponta dos nossos dedos. Então aqui eu digo, nós temos limites, sim, mas eles estão borrados. É por isso também que ninguém gosta de falar. As pessoas vivem numa espécie de numa redoma brilhante em que elas não veem os limites das coisas, não veem os seus limites, né? Então elas, de vez em quando, elas entretêm alguns pensamentos assim, quem sabe eu posso fazer isso, quem sabe eu posso fazer aquilo, mas o cara não tem habilidade nenhuma, quem sabe eu posso ir jogar na NBA, certo? Do alto dos meus 1,70 m, certo? Bom, não vai rolar, tá? Mas às vezes as pessoas entram então nessas noias assim, porque por causa da tecnologia. Vamos ver mais detidamente aqui com o texto, tá? Só que todo esse poder, continuando, pode ser só ilusão se você não agir com consciência, tá? Você pode ligar 10 máquinas que fazem o trabalho de casa por você e no fim acabar tão cansado quanto se houvesse feito todo o trabalho no braço. Então pode ligar, colocar a roupa na máquina de roupa, a louça na máquina de louça, pode ligar o robozinho que aspira todo o pó do chão, etc. e coisas, mas para ti, né, só o trabalho de ligar essas coisas pode te cansar. Será que não é assim? Vocês já perceberam isso? A pessoa tem todos os eletrodomésticos na casa, mas está cansada. Por quê? E o texto diz, eis o porquê. Porque você se tornou um sedentário, que se cansa por pouco. Mas então eu vou fazer exercícios para ter mais vigor, diz você. Ou dizes tu. Continua o texto. Ora, os próprios exercícios o vão cansar. Aceite, você tem limites. Você se cansa. Então isso é uma coisa, nós nos cansamos. Mas eu queria fazer tantas coisas mais, estou sempre cansado. É verdade, então fazer o quê? Tu te cansas, você se cansa. Isso é uma coisa a se levar em consideração. Porque tu estás cansado por motivos, por razões. Não é à toa, não é simplesmente, eu acordo todo dia e mal consigo levantar da cama e tomar um banho. Não é isso. Tu consegues fazer algumas coisas, tá? Mas que coisas tu estás fazendo? Aí tu tens que revisar isso aí. Quem sabe não, mas eu queria estudar, só que eu também queria ficar vendo televisão 2 horas quando eu chego em casa. Bom, eu vou te dizer, ver televisão cansa, tá? Não cansa os teus músculos, talvez, vai te deixar sedentário, vai te deixar
com os músculos doendo de tanto que tu não os põe em ação, tá? Não os exercita. Mas só o ato de ver televisão e, sei lá, acompanhar uma série, uma novela, isso aí gasta a tua energia mental. A energia mental que tu tens para estudar, tá? Bom, e aí tu tens que fazer um gerenciamento, obviamente, do dia, né? Das tuas atividades. Eu quero ver 2 horas de TV porque é assim que eu descanso quando eu volto do trabalho. Não é bem assim, não. Não é assim que tu descansa. Tu quer simplesmente desligar a tua mente, tá? Eu não estou dizendo que eu não faço isso. Várias vezes eu faço isso, tá? Mas não adianta dourar a pílula, né? Tu quer desligar a tua mente, né? Porque, desligar, digamos assim, não é... Como eu disse, tu vais te cansar mesmo desligando a mente, tá? Mas o que tu quer é desligar as faculdades mais conscientes da tua mente, como a razão, como a própria consciência, como o pensamento consciente, digamos assim, voluntariamente consciente. Tu não quer ficar pensando e tal, como é que funciona aqui a metafísica hinduísta e tal, coisa. Não queres pensar isso, né? Porque eles simplesmente gastaram energia de um modo mais passivo, mas vais gastar energia, tá? Então vamos lá, essa energia que tu gastas de modo passivo por 2 horas na frente da TV, tu poderias gastá-la 1 hora na frente de um livro, por exemplo, tá? Tu não ia ficar 2 horas lendo com atenção, mas tu podes ficar 1 hora, 45 minutos, meia hora, que tal, né? Se tu fizeres isso antes de ligar a TV, né? Ou qualquer outra coisa, ou o YouTube, ou qualquer outra coisa para ver vídeos aleatórios, bom, tu ainda vais ter aquela reserva última de energia mental do dia, né? Vamos lá. Continuando o texto. A ideologia cientificista, por vezes, vai pregar que os limites do homem estão desaparecendo, mas não estão. A vida em si tem um limite. Vocês entendem? Assim como o dia tem seus termos e horas. E a ciência pode avançar e avançar, mas não vai apagar certos limites. Ela não vai enganar a morte com a sua tecnologia. Estávamos discutindo isso hoje, né? Aqui no Instituto. Não vai fazer isso, né? Não, mas a ciência vai conseguir prolongar a vida do homem por 1000 anos, por 10 mil anos. Mas no 10 mil anos e um ele morre. Morreu também, de qualquer jeito. Ela não vai enganar a morte com a sua tecnologia, por mais que mexa insensatamente no tecido da realidade. Então, isso aqui só, né, pincelando assim, por alto, que também, né, mexer nos limites da realidade ou da natureza, como a ciência às vezes faz, assim, para tentar, né, mudar certos marcos da nossa vida, marcos da nossa natureza, isso aí tem consequências também, né? Consequências às vezes imprevistas, às vezes até bem previsíveis, mas que ninguém se importa. Vamos lá. Você deve respeitar os limites. É algo saudável. Então eu acho assim, né? Todo o argumento aqui cara, ao invés de ficar dizendo que quem tem limite é município e tal e coisa, talvez seja melhor tu dizer, eu tenho meus limites, deixa me ver quais são eles. Talvez seja mais saudável isso, deixa eu ver até onde eu posso ir. Né? Não é dizer assim, eu tenho limites aqui, eu não consigo ler literatura clássica, literatura latina no original. Claro, agora tu não consegue, mas tu já tentaste? Então não é dizer assim, porque eu não consigo agora, eu não vou conseguir nunca. É só dizer assim, cara, é uma coisa um pouco mais simples do que isso, né? Um pouco um pouco menos angustiante. É só dizer assim, cara, tem os limites, tu cansas, tu não vais conseguir fazer todos, talvez não vai conseguir te divertir tanto quanto queria, se tu quiser assumir outros compromissos, outras responsabilidades, certo? Assim como quem tem filho sabe, tu não vais conseguir dormir o quanto tu gostarias, muitas vezes, ou quase sempre, ou sempre, tá? Bom, tens que assumir essas coisas, são limites da vida.
São limites que a vida e as escolhas impõem. Mas não quer dizer assim, ah, tá, não é, o que eu estou dizendo não é... Ah, sim, eu não leio hoje em dia o Horácio e o Virgílio no original, então logo, por consequência lógica, eu nunca vou conseguir, tá? Porque ninguém nasce sabendo isso, mas isso pode ser desenvolvido, tá? Algumas pessoas tentam e realmente não conseguem. Elas realmente tentam e realmente não conseguem, porque existe talvez um limite intelectual, cognitivo, não sei, ou a vida delas é muito pesada e realmente não aconteceu. Tá? Mas antes de tentar aí também não dá para proclamar que é impossível, né? Então vamos entender aqui de que limites nós estamos falando. Falando de limites mais naturais, assim, mais da realidade mesmo, tá? Vamos lá. É fato que você tem acesso a mais livros e trabalhos acadêmicos do que todo e qualquer sábio que o antecedeu. Nós temos mais acesso a livros do que Aristóteles teve, do que Platão teve. Porém, você não vai conseguir ler tudo num dia, num mês, num ano, numa década. Então, assim, tem isso também, né? Tudo bem, nós temos acesso a muito mais obras, até porque muita coisa, né? O grosso da publicação editorial humana veio depois de Platão e Aristóteles, tá? Agora, não quer dizer que só porque isso está disponível que nós vamos conseguir ler tudo, abarcar tudo. Por isso aí, ó, limites, tá? Eu tenho que ver, eu tenho que fazer escolhas, eu tenho que escolher o que eu vou estudar. Aí isso também não quer dizer só porque nós temos esses livros que nós vamos ser mais sábios do que Platão e Aristóteles. Não, porque não é assim que funciona, não é só porque tem mais livros que alguém é mais sábio. Perto da minha casa tem a biblioteca do Senado americano, sei lá. Meu Deus do céu, tem tudo ali, sei lá, que já foi publicado. Mas tu não vais ler tudo. É humanamente impossível, tá? Bom, aí tu tens um limite. E os limites nos impõem decisões, tá? E o que é uma decisão? Sim, vem de cisão, de corte. Uma decisão é assim, ó, eu decidi fazer isso, mas por consequência decidi não fazer um mundo muito maior de coisas. Então eu estou não só escolhendo um caminho a seguir, mas desescolhendo todos os outros caminhos e cortando o contato com eles. Eu esqueço, eu deixo de lado. Então aí, ó, toda decisão tem um limite implicado. Continuando. Logo, observe e compreenda os seus limites e se organize para ler com método e ponderação o que tiver que ler. Tá? Então, tu vais precisar de selecionar um assunto. Dentro desse assunto, tu vais precisar selecionar autores a que tu vais dar atenção. Primeira, segunda, terceira. Né? Então, tu vais ler os primeiros autores mais importantes antes, os secundários, depois os terciários. Se der tempo, se a vida permitir também, se o meu futuro, se o meu destino permitir também, se der, né? Então, tu vais fazer uma seleção e depois tu vais ter que também organizar a tua vida. E organizar a tua vida significa cortar várias coisas dela. Infelizmente, não dá para se divertir o tempo todo, não dá para curtir todas as coisas que existem e podem ser curtidas, nem convém. E é isso que o apóstolo quer dizer também quando ele diz, provai de tudo e ficai com o que convém. Então pode até ver assim, tá, isso aqui, deixa eu dar uma olhada nesse tipo de diversão aqui, tá? É divertido mesmo, mas não me convém, tá? Estou dizendo, provar aqui não é simplesmente tu fazer tudo que pode fazer, né? Vamos ver se é divertido colocar a faca na luz, né? na tomada. Vai que esse choque aí seja um pouco divertido, né? Não, também tem que ter sensatez, pessoal. Vamos lá. Entenda que os limites de tudo estão borrados, como foi dito no começo. Ninguém mais sabe do que é capaz e, no geral, vai além ou fica aquém da sua força real.
né? Então, as duas possibilidades, os dois extremos que são malsãos. Ir além das forças, das próprias forças, ou ficar aquém também. O cara que se esconde, que não faz aquilo que poderia perfeitamente bem fazer, tem capacidade para fazer, mas não faz porque é tímido, porque é simplesmente reservado demais, tá? Humilde demais, certo? Mas também é aquele que quer abarcar tudo e não faz nada, né? O cara é pau para toda obra, mas não consegue terminar obra nenhuma, né? Ele só ajuda os outros ali, dá uma ajudinha aqui numa coisa, porque ele sabe fazer de tudo um pouco, mas não sabe fazer nada inteiro, nada completo. Vamos lá. E assim produz menos do que poderia e deveria. Nós temos que produzir aquilo que nós podemos. É um dever, né? É a coisa dos talentos que nós falamos aqui com frequência, né? Nós recebemos certos talentos, né, da providência, nós temos que fazer render. Então, isso é um dever, não é um, vou ver lá se eu correspondo ao que Deus quer de mim. Vou dar uma pensada a respeito disso, depois eu vejo. Não, não é assim. É um dever. Continuando, mais ainda, ninguém mais pede a Deus que lhe dê forças, que lhe mostre o caminho, que lhe faça saber quem realmente é. Pois todos achamos que sabemos essas coisas. Afinal, somos evoluídos, seres do século XXI. Mas, na verdade, estamos muito perdidos, não acha? Então, também, muitas vezes nós fechamos com essa nota religiosa, não é? Porque, no fim das contas, vai desaguar nisso, né? Também muitas pessoas não têm forças, não conseguem tomar decisões, não conseguem se organizar, não conseguem fazer um autoexame para compreender quais as suas forças reais, porque não pede a Deus, porque não tem uma vida religiosa, porque não pede as forças, né? Porque, psicologicamente falando, se nós não cremos em Deus, vamos dizer assim, ou cremos pouco, nós nos tornamos deuses para nós mesmos, né? Então nós começamos a nos auto-idolatrar. Isso é meio automático, assim, não tem o que fazer, né? Então, assim, se não há um Deus fora de mim, que é uma supraconsciência, supracósmica, inclusive, e que é capaz de ver, de sondar os meus rins e os meus corações, meu coração, bom, então eu me torno, por consequência, Deus, tá? Só que eu sou limitado, como nós falamos aqui, tá? Então, assim, toda a força que eu tenho, se eu sou Deus para mim mesmo, bom, eu vou ser muito autoindulgente, eu não vou conseguir pôr em prática aquilo que eu poderia fazer. Agora, se eu creio em Deus, aí eu peço para Deus. Não, mas se eu tenho essa força, ainda confirma essa força. E aí nós, psicologicamente, conseguimos fazer muito mais, tá? Isso aí é, assim, meio que comprovado. Qual é a prova? Cara, olha só, faz aí, tenta aí, né? Finge por um tempo. Se tu és um ateu ou um cara de pouquíssima fé, todos nós somos de pouca fé, né? Mas de pouquíssima fé, tenta aí. Só tenta ter um pouco mais. Aí. Vamos ver se não funciona, tá? Então é isso, pessoal. Isso é uma última nota, né? Não adianta também, não, mas eu já vi todos os meus defeitos, todas as minhas forças, agora vou tentar fazer. Tá, mas se tu és o teu próprio Deus, tu vai ser muito autoindulgente, tu vais acabar não fazendo. Isso é muito possível, tá? Não é algo que não é 100% garantido, né? Muitos ateus fizeram grandes coisas. Sim, né? Eram pessoas... Nós não conhecemos a psicologia real deles, né? Mas nós podemos pensar assim, bom, elas tinham vontade de ferro, algumas pessoas já nascem assim, né? Mas não é a média. Né? Quem tem vontade de ferro, vontade maior do que a média, acima da média, isso é um dom particular. Né? Pode ser que tenha sido dado para uma pessoa que se tornou ateia. Tá? E ela fez muitas coisas, sim. Mas eu acho que ela poderia ter feito mais. É só um achômetro meu aqui, se ela realmente acreditasse. Né? Enfim, e nós também não conhecemos a vida
mental, psíquica dos outros. Então, não tem como dizer também, né? Muitas pessoas podem se dizer ateias, mas na prática elas têm uma crença, ainda que subconsciente ou algo assim. Tá? Impossível para mim não é. Enfim, essa é a mensagem, tá, pessoal? Então, dê uma olhada nos seus limites e comprovando, testando, pondo a teste, né? Respeite, né? E aí se organizem com base nisso. Não dá para se organizar com base simplesmente nos sonhos, nas presunções, tá? É preciso também averiguar os limites, certo? É o conselho de hoje. Então, é isso aí, pessoal. Quem gostou, curte e compartilha. Obrigado.